Amigos de Vladi al Vivo, bienvenidos una noche más para hablar con estas grandes figuras y estamos hablando esta semana también de los actores de la famosa telenovela Doña Beija, que ahora está siendo reprisada después de tantos años. Mi invitado de hoy es una gran figura de la televisión brasileña, del teatro y obviamente una de esas personas inolvidables. Déjenme hablarle en portugués porque es el idioma que él entiende mejor y con el cual nos vamos a referir esta noche. Vamos a decirle buenas noches, Edwin Luizy. Boa noite, Edwin, tudo bem? Buenas noches, salud. Estoy muy contento de participar esta reunión que estamos haciendo ahora. Qué bueno, hablas español entonces, por lo menos tienes una buena base. Yo comprendo todo, pero para hablar, como no hablo siempre, cada vez que hablo español tengo que me recordarle algunas palabras. Acontece a mesma coisa comigo. Eu tenho que pensar e aos poucos ir formando as palavras para eu conseguir falar direito, né? Não falar qualquer coisa que seja errada. É uma outra língua com a qual eu não tenho contato todos os dias. Si quieres, tú puedes hablar en español porque comprendo casi todo. Y cuando daré mi respuesta, yo hago una mezcla entre portugués y español. ¿Está bien? A minha parte, fica à vontade. O que você achar melhor tá? De mi parte... Tengo miedo que ni todas las personas que estarán viendo esta nuestra entrevista pueden comprender todo en portugués. Pero yo hablaré en portugués, ¿está bien? Bom, el padre Franco de Melo es el personaje que te tocó vivir en esta telenovela que fue icónica y que, bueno, ¿quién diría que después de más de 30 y tantos años, pues vuelva a convertirse en un éxito en la televisión nacional, en el horario central, en el horario nobre, como vocês llaman lá, ¿né? Convirtiéndose en una de las novelas de repente más recordadas en la historia de Latinoamérica, Doña Beija. Y ahí Edwin Luizy hizo el papel del padre Franco Melo. Y vamos a empezar hablando de él porque tenemos mucha historia para contar cuando se trata de Edwin Luizy. Adelante, por favor. Pode falar. ¿Qué tú quieres saber? Cuéntame, ¿cómo fue grabar toda esta época de Doña Beija, esta aventura de grabar una novela de época? Bom, você sabe que a Globo, a TV Globo, sempre dominou o cenário das novelas no Brasil. Ela desenvolveu muito forte, muito rápido, e dificilmente alguém faz novelas melhores do que a TV Globo. Mas, de repente, a TV Manchete surgiu através de um homem visionário, um homem visionário, um homem muito inteligente, muito importante em Brasil, que era Adolfo Bloch, que tinha uma empresa muito grande de periódicos, de informação, jornalista que se habla, periodista muy importante aquí. Y la famosa revista Manchete, ¿no? Que era un éxito en esa época. Y él tuvo un sueño de hacer novelas en su emisora, en su televisión, en su empresa, ¿no? Empezó con una novela que yo hizo, que era La Marquesa de Santos. ¡Qué maravilla! E foi um sucesso enorme, com todas as dificuldades, com todos os problemas de concorrer com a TV Globo. Foi uma novela que teve muito sucesso. E, é claro, por supuesto, ele sonhou mais alto, cada vez mais alto, e começou a fazer belíssimas novelas. E uma delas foi Dona Beija. Possivelmente tenha sido a terceira novela que foi feita na Manchete. E eu também fiz. Eu me recordo que era muito difícil competir. Competir não é a mesma palavra para em espanhol. Para pelear com a TV Globo, não? Era muito difícil competir. Acontecer, não? Como? Está correcto decir competir.
no hay problema, es Competir, correcto. era muito difícil competir com a TV Globo, mas deu um enorme resultado e Dona Beija, Duenha Beixa, foi uma novela que fez um sucesso não só no Brasil, mas como todos os países em que passou. E é claro que nós, atores, ficamos muito orgulhosos, porque a gente estava começando a desenvolver, desarrollar, não? Desenvolver uma nova televisão. Então nós quebramos a hegemonia da TV Globo. E isso foi muito importante naquela época. E Cuéntame un poco. mais importante ainda foi com Pantanal. Pantanal ainda foi mais sucesso ainda. Pantanal ainda passou esse ano a reprise aqui. Voltaram a passar também. Agora, Dona Beija, olha só, depois de tanto tempo. Agora, neste momento, estão gravando a novela Pantanal, uma nova versão à la TV Globo. Remake, increíble, não? Aliás, remake, né, de uma novela que ela foi oferecida para a Globo rejeitou, e olha só, quantos anos depois, agora eles estão fazendo a versão deles, mas tudo bem, isso é outra história. Edwin, vamos falar quem era esse padre Franco Melo. Ele era praticamente na novela, ele era uma pessoa muito chegada com Dona Beija. Ele sentia também certa atração por ela, né? Eu acho que sim. Vamos lembrar um pouquinho dessa relação entre esse padre esse padre Melo Franco, ele existiu realmente. Sério? Ele é uma figura histórica. Existe no Brasil ainda os descendentes dele, porque ele teve filhos. Ele era padre, mas ao mesmo tempo ele era dono de jazida. Vê se for falar certo para você traduzir para os seus telespectadores. Ele era dono de jazidas de minério. Dá para entender? Sí, era dueño de lugares donde la gente sacaba los minerales, ¿no? Ele era dono disso. Ele era uma pessoa muito controversa, muito controvertido, porque ele era padre, ao mesmo tempo ele tinha relacionamento com mulheres, ele teve filhos, ele era escravocrata, ele tinha escravos e ele tinha uma riqueza imensa. Essa família, Melo Franco, são pessoas muito ricas aqui no Brasil. Tanto que quando a gente fez a novela, nós sabemos que nós incomodamos muito a família, que pediu para a TV Manchete para tirar as cenas. Eles não aceitaram, porque é um personagem lá de trás, né? Já morreu há tantos anos. Mas, enfim, esse personagem, é claro que ele existiu, mas a história em si é fictícia. Eu não sei até que ponto é verdade ou não o que aconteceu na novela em relação à Dona Beija. Porque o que acontece? A Dona Beija ela é raptada. Ela é uma moça muito bonita, ela é raptada, e é claro que mulheres raptadas naquela época, que pressupunham que tinham dormido com os seus raptores, essas mulheres não haveria mais possibilidade de casar, de ter uma vida normal como qualquer outra mulher. Então, embora ela não tenha dormido, se acostado com o intendente que roubou, que a sequestrou, ela era virgem ainda. O padre Franco, o padre que eu fazia, fala assim para ela: minha filha, não há caminho de volta para você. Você não vai voltar atrás. Você é uma mulher marcada, uma mulher que já está na boca do povo. Então, por desaforo, para pelear, então você, em vez de dar, ou melhor, de acostar por primeira vez com o intendente, se acosta comigo. E ele é o primeiro homem na vida da Dona Beija. E ela aceita. E eles ficam muito amigos. E ele passa a ser um conselheiro dela. Deu para entender tudo? Deu para entender? Deu para entender tudinho, né? El padre, en realidad, bueno, una vez le dice que ella es una mujer marcada, ¿no? Pues justamente por haber sido robada, aunque ella no había perdido su virginidad, no había camino de vuelta. Esto quiere decir que el padre le recomienda a ella o le aconseja ser su primer hombre,
¿no? Para Sim, sim, poder, ¿no?, entender mejor ella poder aceptar, ya que no iba a haber una reincorporación en la sociedad en aquella época. Es sim, lo que sim. nos dijo Edwin ahora. Qué Exatamente. personaje, ¿no? Qué personaje. Además, la novela toca muchos temas polémicos. Hay cosas como el tema del lugar de, ¿cómo se llama? Del primer desnudo en la televisión, que fue ese desnudo de Maite también en un caballo blanco, que es una escena icónica y que rompió muchas estructuras en la televisión brasileña. ¿Cómo fue este momento para ti, Edwin? Tú ya venías de otros éxitos y vamos a hablar de esos éxitos también, pero de repente en un canal nuevo como Manchete, y después de venir del éxito de La Marquesa de Santos, que fue otro fenómeno también, y en esta mancuerna entre Edwin Luisi y Maite Proenza, ¿no? Y ahora nuevamente con este fenómeno de Doña Beija, cuéntanos cómo vivías tú ese momento como actor, esa Parei. exposición. Aí você vai editar, né? Depois, tudo bem. Pode falar. Você conseguiu ouvir o que eu falei? Consegui, consegui. Mas se você quiser mais ou menos aonde você estava no meio aí, depois a gente edita. Mas você perguntou, pergunta para mim e corta, né? O que você estava falando? Como é que foi esse sucesso? Como que foi esse sucesso que já vinha tendo desde a Marquesa de Santos, né? Você junto com a Maite, e agora repetindo esse sucesso em Dona Beija praticamente 2 anos depois, ou quase 2 anos depois. Tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que até hoje aqui no Brasil, quando você trabalha em alguma outra emissora de televisão, parece que você não existe. Muita gente, quando você está fazendo uma novela, ou eu não vou falar o nome das emissoras, mas enfim, alguma outra, muita gente encontra você na rua e pergunta: você não parou de trabalhar? Você não vai voltar para a televisão? Aí você responde: não, eu estou na televisão. Eu estou fazendo novela em tal canal, em tal emissora. E isso é muito negativo para os atores, para as empresas, é tudo muito, é ruim isso. Mas, quando a gente fez TV Manchete, como as pessoas estavam desgastadas com algumas novelas da TV Globo, o público mais conservador, sobretudo, ele começou a mudar de canal para procurar novelas que ainda falavam de amor, novelas mais românticas, e começaram a procurar. E a TV Manchete surgiu nessa onda, surgiu nesse momento. E as pessoas começaram a gostar muito das novelas, embora tivesse temas polêmicos, elas eram levadas com um romantismo, com uma imagem, com música tão bonita que as pessoas começaram a gostar muito. Então você saía à la calle, não? Saímos à la calle, a gente estava na rua e as pessoas falavam: estou vendo a sua novela na TV Manchete. Isso era muito positivo. É claro que isso está fazendo muitos anos, e eu não me recordo de tudo, claro. Eu estou 30 anos mais velho e não me recordo muito mais da época, até porque eu gravei um pedaço da novela, o começo da novela, porque depois a Maitê vai embora para a terra do homem que a raptou, e aí eu não entro mais. Então aí eu passei a não ler mais, não via, porque eu sempre faço teatro, que é no mesmo horário das novelas. Então eu não via a novela porque eu sempre estava fazendo teatro. Ah, bom. Não, mas tudo bem. Você faz um papel importante na primeira fase da novela Muito, e muito. e a fase que a gente está assistindo agora, né, na TV. Porque a novela estreou faz muito pouco tempo. Acho que a gente está no capítulo 7, 8 ainda. Então, Eu ainda tenho uma participação grande, ainda tem. eu estava assistindo os capítulos de ontem e você aparece muito lá. Mas tudo bem, mas eu vou falar de muita coisa, Edwin, porque você tem um currículo impressionante e eu quero relembrar alguns dos personagens que já saíram do Brasil a mundo lá fora e que ainda são inesquecíveis, não? Porque você faz parte da dramaturgia brasileira. Você faz parte de tudo isso que, de repente, eu sei que você é um homem de teatro e que o teatro é teu forte, mas Uhum. acontece que o que a gente vê
a gente que não mora no Brasil, a gente vê é o que está na televisão. E você É fez parte claro, claro. do primeiro grande sucesso mundial da TV Globo, que chamou Escrava Isaura, novela que para vocês foi emitida em 76 e para nós, imagino que foi em 78, 79, não, nem lembro bem, mas eu lembro muito bem de você, a Lucélia e o Rubens de Falco. Me conta toda essa história. Você já começou com um personagem de época muito forte. Muito forte. Eu fiz muitas novelas de época, talvez, não sei, eu tenha um tipo mais romântico, né? Ou um tipo de época mesmo, eu tenho cara de época, porque eu fiz O não só papéis românticos, eu fiz muitos, a gente chama de vilão, não sei como é que você chama. Eu villano, fiz muitos villanos, sí, vilanos, fiz muitos villanos. vilanos também. Me Sí. gusta mucho hacer los vilanos. É bom, Eu né? acho, É eu gostoso. acho, eu acho mais dramático, sabe, os personagens dos vilões. Quais são os vilões inesquecíveis para você? Dá uma lembrada assim rápida desses que Eu fiz, você. é claro, no Astro era um vilão, mas ele tentava passar por uma pessoa que não tinha cometido o crime, mas ele era um vilão, era toxicômano, ele era alcoólatra, ele tinha amantes. Mas, quando eu fiz o Astro, as pessoas ainda estavam muito presos, as pessoas estavam presas em duas novelas que eu tinha feito, o romântico, que era a Escrava Isaura e Dona Xepa, Duenha Xepa, não sei como se chamou aí para ustedes. Sí, está Mas, bien. então, as pessoas não queriam acreditar que eu era um vilão. E todo mundo me perdoava. Não, você deve ser bonzinho. No íntimo você é bom. Não, eu sou péssimo. Mas Bom, depois mas eu fiz um que eu grande. gostei muito. Eu fiz um vilano que me encantou, que foi numa novela chamada Terra do Sem Fim. Tudo de época. Fiz muita novela de época. Sí. Agora Yo eu me. fiz uma novela em Portugal. Eu fiz uma novela em Portugal agora. Terminei há pouco tempo. Voltei para o Brasil na pandemia, claro, mas eu fiz uma novela muito legal, eu e a Isaura, eu e a Lucélia Santos, fazendo um casal. Eles tiveram a delicadeza, a generosidade, o insight de chamar o mesmo casal da Escrava Isaura, 40 anos depois, para fazer um casal na novela portuguesa que chamava Na Corda Bamba, que é uma Mas era expressão em português que eu não sei se como vocês falam, que é en la cuerda viver floja, sempre. en la cuerda Ah? floja, en la La cuerda. corda floja, la corda floja, que é Mas estar era uma sempre novela em de perigo, né? época, era uma novela de época, Edwin, também, ou não? Não, não, é moderna. Passada em Portugal, eu e a Lucélia fazíamos brasileiros que moravam em Portugal. Ai, que legal. Voltando atrás, quando você fez o Felipe do Astro, eu lembro que muitas revistas colocavam essa questão assim, grandes titulares, quem matou Salomão Ayala, não é? Então ficou essa pergunta por quase uma boa quantidade de capítulos, até que se desvendou, até que se revelou que realmente era a sua personagem. Então, É, desde, né, eu acho que o grande motor da novela foi o pessoal tentar descobrir quem realmente tinha feito isso. foi a primeira novela que teve essa coisa. Quem matou quem? Começa com sempre assim, né? Tem um assassinato, ou um grande roubo, mas é um assassinato normalmente, e a novela toda se estende perguntando, fazendo essa pergunta: quem matou Odete Reutemann? Quem matou Mário Fragonard? Quem matou Salomão Reala? A nossa foi a primeira. E tem uma história muito curiosa, porque eu tinha vindo de papéis muito românticos e um dia eu fui numa festa na casa da autora Janete Claire, que Nossa. estava escrevendo O Astro. Teve um certo momento da festa que ela me chamou, ela vem cá. Eu fui até ela me levou para um cantinho e falou assim: eu queria a Globo está te preparando para ser o grande galã da TV Globo, mas eu
queria quebrar esse paradigma. Eu queria saber se você aceitaria fazer um assassino numa novela. Eu me encantei, eu sou ator de teatro, né? Eu não queria virar galã a vida inteira, eu não queria. E me encantou. Ela falou, só que tem uma coisa, só eu e você sabemos disso. Não conte para ninguém, nem para sua mãe. E assim foi. Quando chegou no capítulo 30 e alguma coisa, houve o assassinato. Eu sabia que tinha sido eu, só eu. Ninguém do elenco sabia, ninguém da direção sabia, só sabíamos eu e a Janete Claire. O que aconteceu? A novela começou a fazer tanto sucesso que todos os atores, os outros, começaram a querer ser o assassino. E tinha atores muito mais importantes do que eu na época, porque eu era um jovenzinho, né? Era um jovem ator, e tinha atores já de 50 anos, 60 anos, 70 anos, todos fazendo toda a força para ser o assassino, porque era muito bom. Não Sim. só pela mídia, pela média, enfim, não só pelas revistas, os periódicos, e aí eu comecei a duvidar que tinha sido eu, porque eu falei assim, tem atores mais importantes do que eu, acho que não sou mais eu. E fui levando. Minha mãe perguntava, quem matou? Não sei, mamãe. Todo mundo me perguntava na rua, quem matou? Não sei, não sei, não sei. Aí um dia eu falei, quer saber, eu sou muito inibido. Sobretudo naquela época eu era mais inibido ainda. Sério. Tenho vergonha, tenho de Vergüenza. tudo. Ah, Vergonha. sério? Aqui a gente fala, eu tenho medo de pagar mico, eu tenho medo de dar fora, eu tenho medo de ser entrão, furão. Aí você traduz para o teu público. Miedo de Aí eu pagar, falei, miedo de meter la pata. sim, meter uma pata. Tinha este medo, medo. Aí então eu falei, quer saber? Eu vou ligar para a Janete Claire. Liguei morrendo de vergonha e falei, Janete, é o seguinte, só para eu conduzir o personagem. Isso, isso já fazia 6 meses depois daquela primeira conversa que eu tinha com ela, né? Tive com ela. Eu falei, só para eu conduzir o personagem, sou eu ou é algum outro ator? Ela falou, eu não te falei que é você? É você. Aí eu fiquei todo feliz, né? Fiquei todo feliz porque eu via os outros atores, né? Querendo dar entrevista, tentando falar que tinha sido ele. E eu falava, sou eu, ninguém sabe, mas sou eu. E foi muito gostoso, muito jovem na época. Eu E quero foi muito. imaginar o rosto dos outros quando se desvendou a história, né? Eu, ninguém me falou nada, mas eu acredito que, se ódio, eu não sei, mas que frustrou muita gente, frustrou. Ah, com certeza. Era uma novela que era uma das mais fortes da época. Eu lembro, para mim, praticamente, a primeira novela das 8 que eu assisti foi o Astro. A partir do É, Astro, eu comecei a assistir várias outras. Estou falando das novelas das 8, né? Porque aham. eu já tinha visto Escrava e Saura, eu já tinha visto O Bem Amado, Estúpido Cupido, mas, assim, muito pouca coisa. Eu estava ainda, sei lá, com uns 12, 13 anos, né? Só que o Astro foi uma novela que eu acompanhei, e justamente eu comprava as revistinhas, né? E tá todo mundo aí, será que foi esse? Será que foi outro? Será? Então, até que se desvendou tudo, mostraram a cena do assassinato e tudo mais, aí, nossa, realmente, você, no caso, o Felipe, era a única pessoa que eu nunca desconfiei. Para mim, Não, não é, né? eu chorava, não sou eu, não fui, não matei a nadie, não, e chorava. Olha que a mesma coisa aconteceu com a Cássia Kiss, no caso de Vale Tudo, né? Eu nunca pensei que fosse ela, É, no caso. é isso aí. Bom, mas isso que é bom nas novelas. E novela brasileira, para mim, é o máximo. Né? Uma coisa que eu acompanho há anos e eu tenho muito respeito pelo trabalho de vocês. Vamos falar de outras coisas, porque eu ouvi dizer que o primeiro beijo da Escrava Isaura com seu personagem, com o Álvaro, não foi exatamente aquele beijo. Tinha muito nervosismo por parte de vocês dois, da Lucélia e o seu. Me conte essa anedota aí. Você sabe, a Lucélia é muito minha amiga, eu gosto muito dela. Ela foi uma pessoa encantadora, porque na Escrava Isaura, a novela começou
sem a minha presença. O par romântico dela era o Tobias, que era o Roberto Pirillo que fazia, que é muito meu amigo até hoje. Já trabalhamos juntos em teatro, trabalhamos em outras novelas. Maravilha. E quando o personagem dele morre, ela viaja, ela foge do Leôncio e vai para a cidade onde eu morava, e lá eu a encontro e fico apaixonado por ela. Então eu entrei uns 3 meses depois da novela começar a ser gravada. E a Lucélia foi muito generosa, me abraçou, abraçou o ator, né? Abraçou e falou: seja bem-vindo, eu vou te ajudar. Eu estava estreando, né? Na TV Globo. Eu vou te dar todo o suporte que você precisa. E ela já era um fenômeno, a Lucélia, quando eu entrei na novela. Ela entrou desconhecida, ela era totalmente desconhecida, e em 3 meses ela já era assim a rainha do Brasil. E ela me abraçou muito, né? E eu sou muito grato a ela até hoje. Nessa viagem que a gente fez para Portugal, a gente ficou mais unido, porque apesar de a gente ser amigo, eu vou assistir todas as peças que ela faz, ela vai ver as minhas peças, a gente se fala por telefone, mas fisicamente não é sempre que a gente está, porque moramos muito distante, muito lejos um do outro. Então eu a vejo pouco. Eu vejo muito pouco a Lucélia, mas eu tenho um carinho enorme. E quando eu entrei na novela, é claro, protagonizando, eu entrei muito nervoso. Eu entrei muito apreensivo, querendo fazer o melhor trabalho que eu pudesse. E aquele amor, na verdade, o amor que eu sentia pela escrava Isaura e o amor que ela sentia pelo Álvaro, era muito forte, mas muito contido. Era uma novela de época, era tudo muito contido. Eu falava do meu amor para ela, ela não falava muito, até que um dia ela fala que está apaixonada por mim e a gente dá um beijo. Mas o ímpeto de gravar aquele beijo, da nossa paixão, da nossa juventude, a gente foi com tanta força que quase quebramos o dente um do outro. Bateu tão forte e doeu tanto, mas doeu tanto. Só não quebrou porque a gente tinha dente forte, porque nós éramos muito jovens. Se fosse beijar hoje igual lá atrás, teria quebrado. E a gente, quando terminou a gravação, a gente teve ataques de riso, porque a gente, no Brasil, a gente fala, nós quicamos. A gente fez assim, ó, o dente bateu e voltou. Muito pouco, mas voltou. E uma dor, a gente gravou a cena toda, tudo dolorido aqui, de tanto ardor, né? Tanta paixão. E foi isso, a gente relembra isso de vez em quando, eu e ela. Lembra do nosso primeiro beijo? Que loucura que foi! Não, não, eu vi isso numa reportagem e eu queria que você contasse para mim, porque foi muito engraçado. Mas vocês não refizeram a cena. Essa que foi a cena que foi pro ar, quer dizer, esse primeiro beijo, que foi assim? Foi. É imperceptível vendo a cena, mas nós sentimos a cena. Foi uma coisa muito rapidinha, mas a batida dos dentes foi muito forte. E foi muito dolorido, foi muito dolorido. Mas a gente continuou, porque se não tivesse ficado bom, a gente gravaria de novo. Mas o diretor, a gente falou, olha, a gente quicou, nós quicamos. Tudo bem? Não, não deu para perceber, numa boa. Bom, que coisa maravilhosa, né? Eu imagino que seja ter gravado essas novelas, essa história com roupa de época, nesse calorão do Rio, né? Que a mesma coisa aconteceu com Dona Beija, né? E com, não sei, todas essas novelas de época, onde vocês têm que usar essas Muito. São roupas, essas... muito, são muito complicadas, porque novela de época, quando você está dentro do estúdio, tudo bem. Mas quando você está na parte externa, que não é estar no estúdio, é muito quente quando é novela de época, porque a gente usa roupas de terciopelo, que é veludo para nós. É veludo, chapéu, luva, bota. E para dar a época, para dar mais sentido na época, os tecidos são grossos. Dá para entender o que eu estou falando? Os E tecidos são as mais filas são mais pesados. gruesas.
¿no? Más pesadas, sí, sí, sí. são mais pesados, então a gente morre muito de calor. Na Dona Beija a gente sofreu muito também, primeiro porque o estúdio não tinha ar-condicionado, era novo, então a gente tinha uma sensação de 60 graus, muita gente desmaiava, muita gente tinha que parar a cena, às vezes tinham que dar água para a gente, às vezes tinham que planchar las bestias, não? Porque Ajá. estava com o suor muito cheio, tinha que planchar. E o meu cenário na externa, como era os minérios, a gente gravava em cima de pedras, e pedras, não? Pedras retêm muito calor. Então foi Sí, muito quente, muito quente. Mas é normal, toda novela de época a gente sofre de calor. me imagino, ¿no? Al final de cuentas son países tropicales y todos pasamos por eso Uhum. en un momento dado. Pero bueno, hay muchas historias, hay muchas telenovelas, hay muchos personajes, por ejemplo, si yo voy a enumerar aquí, Sim, ¿no? Además, Edwin ha estado en novelas como Tierras del Sinfín, Séptimo Sentido, Las Tres Marías, Araponga, Salomé, ¿no? Pero hay una novela en particular de la cual yo quiero hablar que fue un gran éxito en mi país y tú estuviste ahí, se llama Mujeres de Arena, con Gloria Pires. ¿Te acuerdas de sim, ese momento? essa novela foi linda. Essa novela tinha sido gravada por uma emissora brasileira muito antiga, que chamava TV Tupi. A TV Tupi era de São Paulo, a Globo era do Rio de Janeiro, e as televisões em São Paulo eram muito melhores uma época. E foi feita com grandes atores lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. O papel que a Glória Pires fez no Rio de Janeiro tinha sido feito pela Eva Vilma, quando ela era jovenzinha, uma novela muito antiga, e que foi um imenso sucesso lá atrás. Aí a Globo fez o remake, e foi um grande, grande sucesso. E eu tenho muito orgulho de ter participado. Foi muito bonita a novela. Tú eras un médico, ¿no es cierto? El doctor Fernando Muñoz. Ahí. Doutor Munhoz. Sí, no, me acuerdo la novela. Ahora la gente que la puede ver por Globoplay también está ahí. Bueno, es Também, também. un exitazo del año 93 que aún podría ser hecho un nuevo remake y les aseguro, bueno, si encuentran una actriz del tamaño de Gloria Pires pues, para hacer este papel de las gemelas, pues qué bárbaro, ¿no? Maravilloso estuvo, maravilloso, maravilloso. Sim. Otro éxito importante que también fue muy, muy bien recibido en toda Latinoamérica, Por Amor, novela de Manuel Carlos, de tú eras Alceu Fernández Gómez, del año 97. Por amor, você sabe que eu não lembro, não me recuerdo. Era um cego que eu fazia? Acho que Não, sim. Sétimo Sentido era um cego. Por Sétimo. amor, eu não lembro que papel que eu fiz. É tanta Por Amor, novela, fiz mais de... Qual que é, era Por Amor? Não Por me Amor recuerdo, não me era essa recuerdo. novela da Regina Duarte que ela fez com a filha dela e ela trocou as crianças, Mas o que eu, mas o que eu fazia? O que eu fazia? eu não lembro bem, mas que você estava lá, Não me estava lá recuerdo. também. É, É vamos muita passar, coisa, é vamos muita coisa. Vamos ir mais atrás, porque você vai lembrar. Eu quero que você fale um pouquinho dos seus inícios, porque como é que foi um cara que de repente se dedicou muitos anos na ginástica olímpica e de repente ele começou a descobrir uma outra vocação, a vocação de ator. E fala desse momento na sua carreira. É assim, eu quando era a minha família, ah, todos, todos da minha família são muito, como é que vocês falam, baixos? Bajitos, bajitos, Baixos, bajitos. sim, Sí. porque são napolitanos, todos são napolitanos, e os napolitanos são o que a gente chama de troncudo, né? Eles são baixinhos e largos. Largo não, para vocês largo é comprido, eles são anchos, né? Sí, Napolitanos são más bajitos. rellenitos, bajitos y rellenitos, sí. Sim, sim. Então, quando eu era pequeno, eu não crescia, eu não desenvolvia. Até que um médico falou para minha mãe numa época em que normalmente ninguém fazia esporte. Ninguém fazia esporte. A gente fazia dentro das escolas
a gente fazia uma coisa que chamava educação física, que era uma coisa de ficar fazendo assim, uma Yeah, bobagem, passei por uma, isso. uma, tonte- uma tonteria completa, não se hacía nada. Estou de Aí, acordo. aí, quando eu tinha 11 anos de idade, um médico falou, para ele desenvolver, ele precisa fazer natação. Natação é um bom esporte para ele, mas ele pode escolher o esporte que ele quiser. Como nós tínhamos acabado de mudar para um barrio, para um lugar onde tinha um clube perto do lado, minha mãe e meu pai me levaram no clube e falou: escolha o que você quer fazer. E como eu tinha alma já de artista, acredito eu escolhi a que era mais artística possível, que foi a ginástica olímpica. Era lindo, né? Aqueles saltos, aquelas coisas todas. E eu entrei e cheguei a ser campeão brasileiro de ginástica olímpica. Sério? Uma coisa muito importante na época, porque era o máximo que você podia chegar. Não tinha nas Olimpíadas ainda, porque era um esporte desconhecido, ninguém sabia o que era direito. Ela ficou famosa a partir da Nadia Comaneci, em Yeah. 1988. E isso eu estou falando de 1960. Ninguém sabia o que era ginástica olímpica. Enfim, eu fiz, desenvolvi, fiquei mais alto, desenvolvi o físico, mantenho até hoje, porque eu faço esporte até hoje, e a alma de atleta, ela ficou muito forte em mim. Eu falo que eu sou um ator-atleta, porque tudo que eu faço, a ginástica olímpica vem antes, o esporte vem antes. É é a seriedade, é o horário, as regras, a, é o espírito de equipe. Eu tenho muito, e ao mesmo tempo o fôlego, porque todas as peças que eu faço, eu imprimo, não sei se é essa a palavra para vocês, eu imprimo um trabalho físico muito forte. Eu sou conhecido no Brasil por ser um ator de teatro atlético, até hoje com 75 anos. Até os Maravilha. 72 é que eu não tenho foto para te mostrar agora, mas há 3 anos atrás eu fiz uma peça em que eu fazia um chute que minha perna chegava bem acima da minha cabeça, retinho. Retinho. E as pessoas Consegue ainda ficavam, fazer isso, nossa, Edwin? ah, Sério? Você consegue fazer sério? ainda? Que Consigo, maravilha! eu não Você sei, porque eu fiz com 72. Depois que acabou a peça, nunca mais fiz. Então, não sei se ainda chega lá, mas eu acho que eu ainda estou muito bem. Então, eu sou conhecido aqui no Brasil por duas coisas, como ator. Primeiro, eu sou muito meticuloso. Eu sou muito estudioso, eu sou muito preso a detalhes. O personagem, eu fiz uma peça há pouco tempo, que eu ganhei todos os prêmios brasileiros, todos os prêmios, foram 6 no total, onde eu fazia 22 personagens, com 22 vozes e 20 posturas de corpo diferentes uns dos outros. Isso era um trabalho de, a gente chama de renda. Eu gosto muito disso. É onde eu mais sinto prazer, é poder dar vida a pequenos detalhes para cada personagem. E eu me saí muito bem. Eu sou conhecido por isso e sou conhecido pelo trabalho físico. Todo mundo fala, trabalho físico chama o Edwin. que maravilha, Edwin. Realmente estou surpreendido. Eu já tinha visto algumas coisas sobre você, mas não sabia desse tipo de talento que você tinha também. Né? Eu vi muitos reconhecimentos pelo teatro. Você tem muitos prêmios por peças de teatro. Pena que a gente não teve a oportunidade de assistir, mas com certeza esses prêmios foram muito bem merecidos. Mas eu vou continuar a falar de novelas, porque novelas é o que a gente conhece, né? E o que Claro, claro, tudo a bem, gente tudo acompanha. bem. Então, tem outros trabalhos que também foram mundo lá fora e foram muito queridos. Por exemplo, Ninha Moça, onde você voltou a trabalhar com Lucélia Santos, né? Em 2006. Paraíso Não, Tropical, não. não? Eu não sei aonde é que está a confusão que todo mundo fala que eu fiz Sim a Moça. Eu não fiz Sim a Moça. Não, fez. Não. Ah, eu É peguei isso. engraçado isso, porque você não é o primeiro e nem será o último. Muita gente na rua me fala assim:
Gostei muito de você em Sim a Moça. Aí, quando eu estou na rua e pergunto isso, eu falo, obrigado. Eu não vou falar, não, eu não fiz. Mas com você que está numa entrevista, eu sou obrigado a falar, não fiz Sim a Moça. Eu acho que ficou no inconsciente coletivo, porque a Lucélia trabalhou na Escrava Isaura e na Sim a Moça. As duas novelas tinham o Rubens de Falco. E as duas novelas eram mais ou menos da mesma época. Então, acho que muita gente associa que eu tenha feito também, mas não fiz. Infelizmente, porque foi uma novela muito bonita. Acho que o galã na Ciamão era Marcos Paulo. Não sei. Não sei, não sei se tinha Eduardo Tornag, Marcos Paulo, talvez, Marcos talvez. Paulo, eu lembro, quer dizer, eu Não não lembro lembro. também assim. Porque não é uma. Eu estou falando da versão de 2006, né? É, Nesse sentido, mas claro, tudo claro. bem. É o que está Eu, escrito na sua eu biografia, alguém acredito escreveu que isso, né? eu acredito que assim, a Lucélia fez a Escrava Isaura e depois a segunda novela que ela fez foi Sem a Moça. Depois ela foi fazer Locomotivas. Eu É. fiz, eu fiz a Escrava Isaura, e aí, quando ela estava fazendo Sim a Moça, eu já estava gravando o Astro, entendeu? Eu estava Uhum. fazendo o Astro na mesma época. Tanto que a Sim. gente se visitava nos estúdios, eu ia lá ver como ela estava, ela ia no meu estúdio para gente conversar. É É, isso. deve ser por aí. Alguém escreveu na sua biografia e ficou assim, né? E É, a última que a gente recebeu aqui chamou-se Sombras del Ayer. Sombras del Ayer foi o nome que a Globo deu para A Lei do Amor. Além do Amor, A Lei do Amor. a Lei do Amor eu fiz? Não. É, tá escrito aqui, né? Eu tô Eu lendo acho, aqui. eu acho que não. A Lei do Amor, não. Eu sabe o que eu acho? É normal, até é normal eu esquecer algumas coisas, porque realmente o meu currículo é extenso. Mas essa novela, A Lei do Amor, eu não me lembro nem, mesmo que eu não tenha feito, eu não me lembro nem do nome dela, Além do Amor. Deve ser, como é que chamava em espanhol? Sombras del Ayer. Sombras de la Guerra. Não, não É, lembro. A Lei do Amor foi uma novela de. A última Tinha novela que eu fiz na Globo, Tarcísio a última Meira, novela. Vera Holtz, tinha. Os protagonistas eram a Cláudia Abreu, o Janequini, por aí. Acho que tinha a É, Cláudia Raia, não eu sei. não eu não fiz mesmo, porque eu nunca trabalhei com Gianecchini, por exemplo, então não fiz. A Não, não é. última novela que eu fiz a última novela que eu fiz na TV Globo, e já está fazendo um bom tempo, porque eu me dediquei a teatro, 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 e acabei, faz acho que mais de 8 anos que eu não faço novela no Brasil. Ah, foi uma que chamava aqui no Brasil, que é uma expressão, chamava Sangue Bom. Sangue Bom, eu fazia um cabeleireiro, um peluqueiro, homossexual, gay, uh, muito simpático, chamado Tio Lili. Tio Muito Lili. simpático personagem, eu adorei fazer, porque quebrou um pouco algumas coisas para mim, sabe? Foi muito bom, porque era um papel que eu tinha aqui na frente de todas as pessoas que gravavam, eu tinha que ter trejeitos, e eu sou muito inibido, como eu te falei no começo da entrevista nossa. Então foi muito bom para mim, porque eu tive que me quebrar. Eu não era extremamente afetado. Afetado dá para entender o que é. Afeminado, afeminado, é isso aí. Não era extremamente afetado. Ele era tinha um lado feminino muito bonitinho, muito hermosito, mas não era uma coisa, ah, aquela Exagerado. caricatura, aquela caricatura do gay, sabe? Eu não quis fazer assim, falei com o diretor, eu faço se não precisar ser caricatura, porque senão eu estaria fazendo um desserviço à causa gay, porque eu acho que senão você fica reforçando que todo gay é afeminado demais. Eu acho que não, acho que dá para você. Tem várias, a coloratura, as cores do gay são muitas, desde o homem extremamente másculo,
Tem muitos gays que são extremamente másculos, até aquele extremamente afeminado. Assim como a mulher, tem as mulheres extremamente femininas e tem aquelas mulheres que são executivas, ou tem mulher que dirige caminhão, ou tem mulher que não passam pelo crivo de ser gay ou não gay, né? Eu É, acho que tem um espectro grande entre a mulher mais feminina e a mulher mais masculina. Então, assim como o heterossexual, o homem heterossexual, existe alguns que têm uma alma feminina, são heterossexuais, mas têm uma alma feminina, são pessoas mais sensíveis, se vestem mais modernamente, e existe aquele homem que a gente fala macho man, né? Aquele macho man que é, sabe, que le más gusta el rústico. fútbol, só habla de mujer, de la cerveza, del fútbol, aquele homem, né? Então, acho que é bom você fazer, mostrar para o público que existe vários tipos de gay. Não precisa ser sempre aquele afeminado. Yeah. Por si acaso, la novela de la cual está hablando Edwin Luis, Sanguibón, para nosotros nos llegó con el nombre de Laberintos del Corazón. Fue un nombre que Laberinto del corazón. Es dio para... muy trágico. Este nombre en español se queda muy trágico. Sí, El laberinto del corazón, né? Mas del são, corazón. Edwin, são os nomes que a Globo coloca para vender para fora, não é a gente Claro, que... claro, mas fica forte, né? É, Y muita, uma, falando como los españoles, el laberinto del corazón. exatamente, los laberintos del corazón. Com, Corazón, sí, né? Aqueles con la Z. bastante deles aí. É, uma vez o Marcelo Serrado falou para mim que ele acha que as novelas só deveriam ser... o título das novelas deveria ser dado depois que a obra acabar, mas não dá, né? Uma obra é aberta e vocês vão gravando e vão passando. Que ele fala toda... De repente, vocês usam os nomes que deveriam ser usados no Brasil. Eu acho que o nome que dão para as novelas em espanhol, às vezes, é mais certo, mais correto. Claro, O é nome que dá verdade, que já acabou, né? Hum, Ela já terminou, é mais fácil dar um nome da obra mesmo, né? exatamente. E esse foi o nome que a gente recebeu a novela em 2014, Laberintos del Corazón. Edwin, yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por la oportunidad de poder reencontrarnos con este actor que tanto hemos admirado y querido por tantas décadas, desde la época de La Esclava Isaura, pasando por todos estos trabajos que hemos enumerado. Hay muchos trabajos más de Edwin Luis que hasta ahora quizás no hayan salido de Brasil, pero con certeza respetamos y conocemos todos estos títulos que hemos nombrado, y espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos reunirnos. Desearte mucho éxito, una bendición muy grande. Gracias por tu amabilidad. Por tu... Graças a ti, graças a ti. Quero deixar aqui uma mensagem a tu país. Por favor, Nosotros, ¿cómo? por favor. Nosotros, Penso eu. nosotros somos brasileiros, hablamos outra língua e é uma pena porque nos encantaria poder trabalhar no Uruguai, a Bolívia, em México, Colômbia, Argentina, pero temos uma língua diferente, distinta de ustedes, é uma pena, mas estamos cerca de ti, de vosotros, en el corazón. ¿Está bien? Muchas Sí. gracias, besos y salud. Aún así, aún no teniendo la misma lengua, nosotros admiramos muchísimo el trabajo de ustedes, respetamos mucho la calidad de interpretación que tienen los actores de Brasil, y por cierto, cada una de estas obras quedan en la memoria popular con el pasar de los años, y eso es lo que nos has ayudado tú esta noche, querido Edwin, para poder recordar estos personajes y traerle a Bolivia esa sonrisa de poder ver, por lo menos para la gente de mi generación que se crió viendo tus telenovelas, así que esta es una oportunidad maravillosa. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Besos a toda Bolivia. Adiós.